Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Que hoje nós possamos ter um dia abençoado na presença de Deus e que nessa manhã, aquilo que nós aprendermos da sua parte possa encontrar guarida no meu e no seu coração para causar a mudança necessária e a gente fazer o que é bom, justo e reto diante do Senhor. Vocês podem fazer a leitura prévia hoje da aula que se encontra na página 29. Deus castiga o povo. E da página 30, que é mais ou menos a continuação da história. A vida ou a morte. Isso aqui tudo se passa mais ou menos no mesmo cenário, no mesmo momento, e aí o livro divide em duas partes. E a gente vai conhecer hoje essa história sobre Deus castiga o povo. A gente ouve muito falar sobre Deus, sobre amor e sobre bondade, e ele sim é tudo isso, ele é sim amor, ele é justiça, ele é amor, ele é bondade, mas a retidão de Deus, ela é imutável também, né? A gente conhece, as pessoas gostam muito de ouvir sobre Deus, que Deus é bom e que Deus me dá e que Deus perdoa. Isso é maravilhoso, isso sim é verdade, isso é verdade. Mas Deus também ensina. Deus é justo e a justiça de Deus, ela não muda, não se altera. E Deus castiga o povo. Um Deus de amor que castiga. Parece meio contraditório, mas vamos entender. Nesse momento, o povo estava perto de entrar na terra prometida, né? A terra que eles vagaram tantos anos, era uma viagenzinha de 39 dias que acabou durando 40 anos, em busca dessa terra, e eles já estavam próximos de chegar a essa terra. E eles, por medo de entrarem na terra, a gente viu na aula passada que os espias foram lá observar, ficaram 40 dias espionando a terra para entender como entra, como sai, como que funcionavam as coisas lá dentro, né? E volta contando a história. E o povo ficou com medo de invadir aquela terra por conta das notícias que os espias trouxeram. Eram notícias ótimas, mas também disseram que lá era terra de gigantes, homens poderosos, enfim. Isso aí trouxe assombro no coração do povo. E o povo ficou questionando e querendo voltar para o Egito. Olha só, quase 40 anos, esse povo saíram do Egito, vendo dia após dia ali a manifestação e a presença de Deus junto com eles. Não faltava nada para o povo, eles comiam todo dia porque Deus mandava, água não faltava, em momentos em que a água não estava pura, a gente já viu que Deus purificava a água. Nós víamos que durante o dia eles andavam com uma nuvem sobre eles, né, oferecendo sombra, mas essa nuvem era a presença de Deus. À noite era uma coluna de fogo. Enfim, no deserto, durante o dia é muito quente, à noite é muito frio, e essa coluna de fogo se manifestava todas as noites, todos os dias a nuvem. E tudo isso era a presença de Deus, que estava com esse povo todo dia. Deus nunca abandonou esse povo no deserto. E já na reta final, eles decidem, querendo voltar para o Egito. Gente, o Egito era lugar de escravidão, era lugar de servidão, era lugar de sofrimento. A gente viu tudo que esse povo passou de sofrimento no Egito durante 400 anos. Obviamente que eles não viviam 400 anos, mas foi o tempo de cativo que o povo esteve lá no Egito. E Deus liberta através de Moisés, e Moisés liderando o povo, e o povo aí, ainda assim querendo voltar. Foi aí onde Deus resolveu renovar aquele povo. Deus, nessa história, quando diz que Deus castiga o povo, Deus queria renovar o povo. Aquelas pessoas que saíram do Egito, elas não entraram na terra prometida, entraram a sua descendência, mas por conta desse tipo de coisa, por conta desse tipo de manifestação, de desejo de voltar, de reclamar sempre com Deus, de insatisfação, de ingratidão, era um povo que murmurava demais, e Deus deixou eles durante tanto tempo no deserto para que eles viessem conhecer a Deus, entender de fato que Deus era Deus e que Deus era o Deus dele, estava suprindo todos os dias. Mas era um povo complicado, né? Aí a gente não pode nem falar mal desse povo, porque hoje em dia, com tanta manifestação, ainda assim existem tantas pessoas que reclamam sobre Deus, que é ingrato, enfim.
E esse povo não queriam entrar, queriam voltar para o Egito. Ainda quiseram matar Caleb e Josué, e aí a glória de Deus se manifestou na tenda sagrada, e aí o povo desistiu da ideia. Gente, esse povo, eles aprontaram algumas coisinhas até chegar esse momento aqui de Deus castigar eles. E o castigo de Deus se deu da seguinte maneira: Deus disse que eles não entrariam na terra prometida, que eles morreriam no deserto. E a descendência, sim, entraria na terra prometida. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Todo o restante que saiu do Egito acabaram morrendo no deserto, e a nova geração que foi se levantando, esses sim conseguiram entrar abaixo de 20 anos, conseguiram entrar na terra prometida. E o castigo de Deus foi exatamente esse, o castigo de que eles não entrariam na terra prometida, porque Deus esteve o tempo inteiro com eles, se manifestando a sua glória, manifestando a sua presença, e o povo não abraçou, não entendeu, rejeitou, né? Reclamou. Enfim, todas essas coisas levaram a esse castigo de não entrarem na tão sonhada terra prometida. E aí hoje a gente entende, né, que a terra prometida, o que é a terra prometida hoje, né? Nós esperamos o céu de glória como a nossa terra prometida. E esse período em que nós estamos aqui, a gente vê a manifestação de Deus, a gente vê a provisão de Deus. A gente entende tudo que Deus tem feito para nos guardar, nos proteger, nos suprir. Então a gente entende que a gente vive nesse mundo se lembrando daquele período em que o povo viveram no deserto, com a manifestação de Deus. E nós esperamos, né, entrar nessa terra prometida, que é o céu de glória. E aí, para isso, a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe onde a gente precisa se corrigir para que a gente consiga chegar no céu de glória. A próxima aula é sobre a vida e a morte. Aqui, gente, é o terceiro discurso que Moisés fazia, né, para o povo. E aqui ele deixou claro de que ele não aguentaria mais, né, a jornada. Deus já tinha meio que avisado, né, ele já sabia que não ia entrar na terra prometida, ele ia só ver a terra por conta do povo que agoniando Moisés. Deus disse, toca na rocha, e ele foi lá e feriu a rocha. Por conta disso, ele não entrou na terra prometida, mas Deus concedeu a graça dele ver. Então ele já sabia que dali para frente ele não teria mais tanto tempo. E ele anuncia Josué como líder do povo agora. E o mais importante, que Deus continuaria guiando eles até a terra prometida, sobre a liderança de Josué. E nesse discurso ele fala sobre a importância de escolhas, escolher o que é bom, o que é justo. E aí ele coloca duas alternativas: escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí no final ele ainda dá um conselho: escolhe, pois, a vida. E isso aí nos faz a gente lembrar de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida. É incrível, assim, como tudo aponta para Cristo, tudo leva para Cristo, tudo mostra Cristo, tudo indica Cristo. Jesus Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse, mas Jesus nasceu lá em Mateus, lá no Novo Testamento, no Velho Testamento não fala. Todo livro Jesus está presente, todo livro aponta para Cristo, todo livro mostra Jesus. Todos os ensinamentos nos levam a crer na soberania de Jesus, e tudo se remete a Cristo. E quando ele diz isso, é impossível a gente não lembrar desse versículo. Aí ele diz, escolhe, pois, a vida. E aí a gente lembra das palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida. Essa é a melhor escolha que a gente pode fazer. Escolher a vida, escolher Cristo como a vida, escolher Cristo como o bem, como a vida, para nos dar a vida eterna. Porque nós temos essa vida material que foi concedida por Ele, mas a gente sabe que na glória continua, né? E nós queremos continuar com Cristo, queremos continuar com a vida. E
essa história, né, essa manifestação, nos faz entender também sobre como Deus, ao longo do tempo, ia se revelando. Ele se revelou no deserto para o povo de diversas formas. Ele se revelou através da coluna de fogo, da nuvem. Ele se revelou lá na rocha, quando toca na rocha, e aí da rocha jorrou água. Ele se manifestou também lá nas águas amargas, quando Moisés jogou a madeira e as águas ficaram puras. Jesus apareceu também, Deus também se revelou a sua glória, também lá na penúltima aula que nós vimos, que do pé do monte saiu fumaça, raios, trovões. Então, assim, essa era a maneira como Deus ia se revelando para o povo. E ao longo do tempo, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo a forma como Deus ia se revelando progressivamente para o povo até chegar no máximo da sua expressão, que é o oferecimento, né, do seu próprio filho aqui na terra. Então, Jesus é a máxima expressão de Deus, da glória de Deus, que foi revelada ao homem. Graça tamanha foi poder, né, olhar no rosto de Jesus, contemplar Jesus. Nós não tivemos esse privilégio, mas nós cremos que nós vamos ter quando chegarmos no céu. Então, assim, Deus foi se revelando para esse povo até aos poucos, né, e progressivamente até chegar na manifestação de Jesus, né? E aí, quando Moisés diz: escolhe, pois, a vida. E aí a gente lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos fazer boas escolhas, que essas histórias que os nossos, né, passado viveram na Bíblia, Israel no meio do deserto, e tantos erros e os acertos que eles tiveram, que nós possamos tomá-los como lição de vida, para que a gente venha não cometer os erros, não cometer a mesma ingratidão, e a gente venha aprender com os erros e com os acertos desse povo, para que a gente possa também conseguir chegar na nossa Canaã celestial e nos encontrarmos com a vida. Vamos escolher a vida enquanto nós temos oportunidade, para que a gente possa ter a vida eterna no céu de glória. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima aula.